Nosso assunto agora é trigo, porque os preços do cereal na Bolsa de Chicago sofreram forte alta ao longo da semana. Só ontem os futuros para o mês de julho subiram 1,1%, sendo comercializados a 6 dólares e 20 cents, o maior valor desde o final de janeiro deste ano. Tema para o nosso quadro Commodities em Foco, que hoje conta com a participação do analista de trigo da consultoria Safras e Mercado, o Elcio Bento. Olá, Elcio, bem-vindo mais uma vez aqui ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila. Olá a todos. Eu gostaria que você começasse a nossa conversa explicando justamente as razões para esse aumento aí consecutivo nos preços do trigo. Você poderia falar para a gente? Claro, Priscila. O que a gente está vendo, na verdade, é uma mudança no quadro fundamental. A gente tem um mercado de trigo que está muito volátil desde o início, desde a invasão russa à Ucrânia, a gente tem uma volatilidade muito grande. É só que essa volatilidade ela alternava, né, muitos movimentos de alta ou queda, altas e baixas. O que está acontecendo nesta semana, especificamente, desde o início da semana passada, na verdade, é que o mercado está recebendo notícias de incertezas climáticas, déficit hídrico em regiões importantes de produção. Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, a própria Austrália, hoje também notícias de que a safra francesa está complicada. Então, a gente precisava, na verdade, dentro do mercado, que estava numa tendência de baixa, que vinha lá de julho do ano passado, de notícias relacionadas que mudassem os fundamentos do mercado. O que a gente está vendo agora são incertezas em relação à produção da próxima safra. Claro, não é uma consolidação de nenhuma quebra, mas são complicações climáticas em importantes produtores que podem contribuir ou podem trazer uma quebra de safra em termos globais e por isso os preços estão, hoje a sexta sessão consecutiva, já estão acumulando ganhos na Bolsa de Chicago, por exemplo, de mais de 13%. Tem a questão do clima, né, e também, como você mencionou, a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda pode ser considerado um ponto sensível, pergunto para você, e diante desse cenário, você acha que existe uma possibilidade de desabastecimento de trigo ou não? Isso a gente não precisa ficar preocupado. Não, acho que desabastecimento não é a palavra, não. Em relação à guerra, desde que a gente teve o início da invasão russa à Ucrânia, o mercado trabalha com muita incerteza. Só que essas incertezas, elas estão muito mais até no campo especulativo, porque quando a gente tem complicações no abastecimento, no transporte, na logística, a produção está acontecendo e essas regiões de produção, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, estão produzindo e o volume de trigo que se está produzindo ou que se produziu na Rússia desde o início do conflito, desde quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o aumento da produção russa compensa a queda da Ucrânia. Então, risco de desabastecimento não existe. O mundo carrega estoques que pode suprir essa diferença. A grande complicação que a gente tem nesse momento é a incerteza em relação à próxima safra, que pode reduzir o volume de trigo. Em se reduzindo o volume de trigo disponível no mundo como um todo, as cotações têm força para recuperar, mas diante, né, não existe a incerteza em relação à possibilidade de um desabastecimento. Claro que se a gente tem uma possibilidade de redução da produção, os preços se recuperam. Isso é um movimento fundamental esperado para esses períodos, né, para esses movimentos que acontecem quando a gente tem incerteza em relação à produção. Perfeito, Elcio. Agora falando sobre o mercado nacional, né, porque os preços no mercado interno, eles não estão refletindo esse movimento de alta. Por quê? Olha, na verdade, Priscila, a gente tem até uma boa recuperação. Se a gente pensar no início do mês de abril, por exemplo, a gente tinha cotações no mercado brasileiro de 1.250, 1.200, 1.250. E hoje a gente já tem indicações de 1.300, 1.350. Então a gente tem uma recuperação de preços internos, mas essa recuperação é muito mais até em função do que está acontecendo no nosso vizinho aqui, a Argentina. Só para a gente ter uma ideia, na Argentina os preços no início do ano estavam em torno de $200, no início de março estavam em $210, e hoje a gente já tem cotações de 240, 250 dólares por tonelada. Então, a gente está percebendo, especialmente a partir dessa semana, preços aqui no Brasil recuperando. A dificuldade que tem, é claro que a gente vem numa safra que quebrou, tem pouco trigo disponível nas regiões de produção, especialmente no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem uma recuperação de preços. Eles estão longe ainda de serem os preços do mesmo período do ano passado, mas já em comparado ao mês passado, por exemplo, a gente tem elevações de 5%, 6%
das cotações já está dando uma respirada em relação ao que a gente tinha de preço. Um respiro, então, da alta, não como no mercado externo, mas com certeza também uma recuperação, né? Agora, as condições climáticas, né, e isso é um grande ponto aqui que a gente sempre traz, você acha que elas podem desestimular o crescimento da área para a safra 24-25? Já é possível fazer uma estimativa para a produção total desse ano, sabendo que nós vamos sair agora de um El Niño e caminhar para uma possível Laninha? Quais os efeitos disso aí? Na verdade, o Laninha, para a produção, especialmente no sul do Brasil, ele é benéfico em comparação com o El Niño. O ano passado nós tivemos uma quebra muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul, exatamente em função do excesso de chuva que nós tivemos no período da colheita. Este ano, com a transição para o Laninha, a gente tem uma estimativa de condições climáticas menores. Em relação à área, o nosso primeiro de levantamento de intenção de plantio aqui da Safras e Mercado aponta uma redução de em torno de 12%. Por que o produtor estaria reduzindo? Basicamente porque nós tivemos a quebra do ano passado, isso está na memória recente do produtor, e além disso, os preços em relação ao ano passado são bem mais baixos. Então, a percepção desse levantamento que a gente fez lá no final do mês de março era de uma redução de 12%, o que pode amenizar um pouco, talvez, essa tendência de queda de área plantada, seja essa recente valorização dos preços. Pode trazer algum ânimo para o produtor que vem negociando uma safra de soja que não estão com os preços tão bons quanto nos últimos anos, então o trigo pode ser visto como uma janela e uma válvula de escape para reduzir um pouco essas perdas, né, de rentabilidade que se tem da soja. Mas ainda em termos gerais, em números gerais, a expectativa é de uma redução diária, porém, quando a gente fala de produção, com uma condição climática normal, dentro da normalidade, nós deveremos ter uma safra um pouquinho maior em termos de produção do que a do ano passado, talvez em torno de 9 a 9,5 milhões de toneladas. Tá certo, até por conta das mudanças aí climáticas que a gente vai ter de projeção para os próximos meses. Elcio, obrigada por todos os seus esclarecimentos aqui que você concedeu para a nossa audiência. Uma excelente sexta-feira e até uma próxima. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos e até a próxima.